Ainda sobre a entrevista coletiva do Renato depois de perder para o Caxias por 2-1 na estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, entrevista, aliás, que repercutiu bastante dentro do Grêmio, com torcedores e também na imprensa, duas coisas precisam ser ditas nessa entrevista coletiva. Dessas duas coisas, uma depõe a favor do Renato, a outra depõe contra. Contra. Eu te explico melhor a partir de agora. Então, pessoal, vamos lá. Eu sou Cristiano Oliveira. Se vocês não me conhecem, caíram aqui de paraquedas, bem-vindos a esse canal. Cliquem aqui embaixo, tem o botão de inscrever-se. Cliquem nesse botão e façam parte dessa nossa comunidade de mais de 35 mil gremistas que estão aqui no YouTube diariamente falando sobre as coisas do Grêmio. Deixem um like nesse vídeo agora, não deixem para depois. Like no vídeo, inscrevam-se no canal e vamos conversar sobre o Grêmio. A entrevista coletiva do Renato depois da derrota para o Caxias, ela segue dando o que falar. O Renato, ele contradisse, por exemplo, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Já gravei, inclusive, vídeo aqui no canal falando sobre isso. Antônio Brum disse que viria apenas mais um reforço e o Renato disse, não tem isso aí. É no mínimo 3 para começar a conversar. Esse foi um ponto-chave da coletiva. Mas eu disse no começo desse vídeo que havia outras duas coisas que nós precisamos abordar na entrevista coletiva. Uma dessas coisas depõe a favor do Renato e a outra contra, mais ou menos contra, eu chego lá depois. A que depõe a favor do Renato é o seguinte, o Renato deixou muito claro, e o Renato tem razão, que o Grêmio precisa de reforços. Isso aí qualquer um sabe. Aqueles que acham que o elenco do Grêmio é ruim, concordam que precisa de reforços. E até aqueles que acham, que é o meu caso, que o elenco do Grêmio não é essa desgraça toda, que tem lá suas qualidades, essas pessoas, eu no caso, também acham que precisa de reforços. Porque, entre outras coisas, ao contrário de todos os clubes do futebol brasileiro, todos os clubes do Brasil mantiveram do ano passado para cá os seus principais jogadores. Quem é o melhor jogador do Inter? Alan Patrick? Ficou. O melhor jogador do Fluminense? O Cano? Ficou. Os melhores jogadores do Flamengo? A Arrascaeta? Ficaram. O melhor jogador do Atlético Mineiro? Os melhores? Paulinho? Hulk? Ficaram. Todos os principais jogadores ficaram nos seus clubes para esse ano. O do Grêmio não. O principal jogador do Grêmio, Soares, saiu. Então é evidente que o Grêmio precisa se reforçar e quando o Renato fala isso, ele está absolutamente certo. Agora, eu também acho que mesmo sem os reforços, tinha que ganhar do Caxias, mesmo com esse time. Esse é outro ponto. E o segundo elemento da coletiva do Renato que depõe contra o Renato é o seguinte. O Renato, ele gosta de falar, e fala várias vezes, desde que ele iniciou a sua carreira como técnico, que ele pega o telefone, liga para o jogador, que ele conversa, que ele convence, que ele faz, que ele acontece, beleza, legal, bacana. Só que ao fazer isso, o Renato, primeiro, ele está expondo a direção do Grêmio, uma coisa que ele, por mais que ele não esteja assim tão satisfeito, ele não pode fazer, ao menos não publicamente. E segundo ponto, ele joga para o torcedor e para a imprensa também, a ideia é que assim, não, se dependesse só dele, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. E não é assim que a banda toca. Vamos pegar um exemplo. O Rodrigo Muniz, o atacante que em outros tempos o Grêmio chegou a negociar e pelas informações que você tem, conversou de novo agora, recentemente com o Rodrigo Muniz. Uma coisa, gente, é o Renato, que é o técnico, pegar o telefone e ligar pro cara. Vem cá, ô bonitão, trabalhamos junto no Flamengo, porra, eu gosto de ti, eu sei que tu gosta de mim, eu quero te trazer pra cá, tu vem? O cara vai dizer, pô, legal, não tô muito bem aqui, tô no banco, cara, conta comigo. Ah, pois é, mas tu ganha, sei lá, vai ter que baixar, sei lá, 30%. Não, tá, beleza, eu abro mão, tô contigo, beleza. Fechou com o cara. Só que há uma outra parte nessa conversa que o Renato simplesmente omite, que é a parte do dirigente do Grêmio que precisa pegar o mesmo telefone e ligar pro dirigente do Fulham. E conversar com o dirigente do Fulham, tipo assim, não, me libera de graça, o cara já topou vir. O cara do Fulham vai dizer, topou? Grande merda, me paga. Ou seja, uma coisa é conversar técnico com o jogador. Do tipo, vem pra cá, eu quero contar contigo, o meu time vai jogar pra ti, eu vou jogar desse jeito, tu gosta de cruzamento aqui, eu vou fazer assim. Essa é uma conversa prévia que, beleza, tem que acontecer.
Não estou criticando a conversa, tem que acontecer. Só que a conversa ela tem duas pontas, essa é só uma das pontas e é mais fácil de resolver. A outra ponta que é mais difícil é a ponta do dirigente e essa outra ponta o Renato simplesmente esquece que existe. Não tem petróleo dentro da areia no Grêmio, não descobriu petróleo no seu estádio, o Grêmio não tem uma condição financeira que permita sair pagando tudo que os clubes estão pedindo. Então o Renato precisa também compreender isso. E ao falar na coletiva que ele pega, que ele liga, que ele acerta, ele dá a entender o seguinte: não, por mim eu traria 6, 7 caras, nós estávamos aqui com um timaço. Isso é jogar para a torcida, gente. O cara que responde pelas finanças do Grêmio, pelo dinheiro do Grêmio, precisa ser responsável nessa hora. E eu nem tô defendendo a direção. Eu repito, eu acho que o Grêmio não contratou mal até agora, mas contratou muito pouco. Se vieram 3 jogadores, olha, tinha que ter vindo pelo menos uns 5. Mas enfim, é uma outra discussão. Eu quero ficar aqui na coletiva do Renato. Uma coletiva em que ele claramente está dizendo o seguinte: não, eu converso, eu faço a minha parte, agora os caras lá não estão fazendo. E isso para mim é expor publicamente uma direção que até agora deu quase tudo que o Renato pediu. Inclusive deu além do que ele pediu, deu um Luis Soares na mão dele para ele ser vice-campeão brasileiro. Então, gente, não é só pegar o telefone, ligar para o jogador e convencer o jogador a vir. Essa é uma das pontas. A outra ponta, que é convencer o clube do jogador e pagar o clube do jogador, essa é uma conta que não pertence ao Renato. Ou será que o Renato vai liberar o ordenado dele para o Grêmio trazer reforços? É claro que não, né? E nem tinha que fazer. O que é dele é dele. Aí é um papo bem diferente. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.